Bom dia a todos. Nós estamos começando, então, mais um seminário online, hoje com a participação do Varley Saab, que é graduado em matemática, possui mestrado e doutorado em educação, lá pela PUC de São Paulo, e fez também um estágio pós-doutorado na Universidade Aberta de Portugal, isso em 2016. O Varley é técnico em assuntos educacionais aqui da UFLA, parceiro de atividades de muitos anos, desde 2009. Acho que é isso, Varley? Isso. Atualmente, ele está na PRAP e coordena projetos e estudos relacionados à avaliação do ensino superior, com foco em análise de dados e elaboração de indicadores, e também está em projetos da avaliação da efetividade da política de assistência estudantil no ensino superior. O Varley tem muita experiência na área de educação mediada por tecnologias e vai ter como parceira hoje a Patrícia Peixoto, que é graduada em Direito, Psicologia e Pedagogia. Esta é uma interdisciplinar nata, tem mestrado e é doutoranda aqui do nosso programa em educação, é professora do ensino fundamental, é tutora em cursos à distância e é especialista em educação básica na Escola Cônego Oswaldo Lustosa. Atualmente é a vice-diretora nessa escola. Seminário. Fiquem à vontade, podem ir conforme planejado. Perfeito. Patrícia, primeiro, quer que eu compartilhe a tela? Por favor. E aí eu compartilho a apresentação. Enquanto faço isso, eu já aproveito para agradecer Rony, né, pela oportunidade, todo o nosso núcleo aqui, e agradecer a Patrícia, né, pela parceria. Acho que está sendo, né, Patrícia? Sim. Bem bacana, e algumas coisas que o Rony trouxe aí da tua formação acabam contextualizando o jeito que a gente fez a coisa, né? A gente trabalhou em conjunto, e eu fiz uma leitura do texto, a Patrícia fez separado, e as nossas leituras acabaram se complementando, né? E a partir daí a gente se reuniu e a Patrícia estruturou os arrazoados lá nessa apresentação, né? Então, Patrícia, se você quiser começar, fique à vontade. E a dinâmica que a gente conversou, pessoal, é a gente ir fazendo um bate-papo. Não vai ter uma sequência, Patrícia vai até o slide tal, e eu pego dali para frente, não, a gente vai se complementando. Então, vamos lá, agradecer a parceria, Varley, e acho que vai ser bem interessante as nossas discussões de hoje, as nossas provocações, né? Então, o nosso capítulo foi o capítulo 7, sobre a necessidade de personalização. Pode passar aí. Então, primeiramente, para vocês pensarem aí, quando a gente abrir, pensar como que eram as salas de aula, como estamos hoje e o que poderia ser, né? Então, será que a educação nossa, brasileira, principalmente a educação pública, está aí relacionada com os nossos ideais de personalização, né? Eu penso mais para o meu lado da pública, e o Varley vai falar um pouquinho mais na experiência dele, né? Mas pensar aí também como que está essa questão da educação em massa. E só complementando, Patrícia, a questão das imagens, né? Acho que foi uma coisa muito interessante a gente trazer essas imagens, porque a primeira imagem e a segunda, que já tem um lapso temporal grande entre elas, não traz muita diferença, né? Já a terceira imagem, que parece que essa vai ser a revolução que vai acontecer na educação, traz um layout de sala um pouquinho diferente, mostra equipamentos. Então, mas vamos ver aqui ao longo do texto se a gente vai ter esse salto mesmo prometido, ou pelo menos propagandeado por aí, como o pessoal acha que vai ter. Tem até uma anedota, né? Convidam uma pessoa para visitar uma indústria de agora e uma indústria de 100 anos atrás, né?
Quando a pessoa visita a indústria, nossa, toda automatizada, moderna, e quando chega para visitar a escola de 100 anos atrás e a de hoje, e pergunta, o que mudou? Medo da resposta. Esse aí é o Charles Fadel, né, o autor principal do livro, com outros autores, e ele é o fundador e o presidente do CCR, que a gente está estudando, e esse livro, A Inteligência Artificial na Educação, ele fala justamente de tentar trazer os valores humanos numa engenharia educacional, né? Então, tem aí a experiência dele com o uso de tecnologia. E uma coisa que nos chamou a atenção foi justamente o apoio da publicação desse livro no Brasil, que é a Fundação Telefônica Vivo, né? Então, a gente já pensa aí que é uma fundação empresarial e que tem interesses educacionais voltados para competência e desempenho. Então, a questão da formação técnica super especializada, que foi muito bem apresentada aí em outro seminário, né, que fala dessa... Fica a questão da questão mercadológica do livro, né? A gente tem contribuições positivas, a gente vai trazer aqui, mas a gente tem que sempre ficar aí com uma pulga atrás da orelha para poder pensar aí na referência, né? E só complementando, Patrícia, se me permite, Claro. E até para pegar um gancho no que o Rony disse, né, que era a necessidade da gente fazer uma leitura no material e no nosso capítulo, mas considerando mais as questões teóricas e conceituais da educação do que técnicas e tecnológicas, né? E aí me chamou muito a atenção esse termo, e é a primeira vez que eu vejo alguém falando de engenharia educacional. E traz bem essa ideia, né? Quando esses dias eu vi uma reportagem falando sobre a formação de médicos no Brasil, e a pessoa estava falando, inclusive usando o termo de engenharia, né? Como se o médico fosse, no final das contas, uma formação tão técnica e menos humanizada, quase que transformasse o médico num engenheiro de órgãos. Ele estava indo por esse caminho, né? E se a gente pensa o uso desse termo aqui, engenharia educacional, tem muito a ver com essa questão do currículo mais voltado para as ciências, que às vezes leva muito a discussão para um lado técnico e menos a discussão para um lado conceitual, humanizado. Então, depois refletindo sobre esse termo aqui, engenharia educacional, ele está muito bem empregado, considerando o contexto do material, né? Mas é um termo preocupante. Podemos avançar? Sim. E aí, esse capítulo, ele volta um pouquinho aí a falar das competências 4D, né, que foi falado também em outro seminário, do conhecimento, habilidades, o caráter e o meta-aprendizado. É justamente para algumas dessas teorias aí, que tem a ver lá com a OCDE, que inclusive Fadel é presidente, né, do Comitê de Educação, tudo aí está imbricado, envolvido nessa questão dessas competências. E aí a gente avança, não sei se o Varley vai querer complementar alguma coisa desse... Não, acho que a gente pode... pode avançar, porque aí chega ao nosso capítulo 7, que são os 4 impulsionadores que ele fala no livro, né? Sim. E aí tem duas perspectivas, né? Porque ele fala que a motivação, a identidade, a agência e o propósito, eles são impulsionadores, são situações que podem, subcompetências que podem ajudar na personalização, que são atributos puramente humanos. Então, está aí evidente a função do educador nessa questão da personalização, mas, ao mesmo tempo, ele coloca algumas funções que a IA pode desenvolver com essas subcompetências. Então, aí a gente vai trazer aí, ao longo desse destrinchamento, esse aqui é só o panorama, mas fala que a motivação é esse engajamento intrínseco e extrínseco, então, de interior e exterior, que impulsiona o desejo de aprender e crescer continuamente. A identidade é a questão do pertencimento a esses diversos contextos. Então, existe mais de uma identidade que a pessoa pode assumir. A agência, que é essa capacidade de você se gerir, de ter
vantagens, né, do processo de você poder escolher o que você quer, o que você vai escolher, e o propósito é essas direções que você vai ver os pontos fracos e o forte que você precisa melhorar e avançar. E só complementando, Patrícia, a grande questão desses 4 impulsionadores é que ele deixa claro ao longo de todo o texto do capítulo 7, dizer que esses são os atributos humanos que diferenciam os humanos da inteligência artificial, né? Que motivação, de alguma forma, a IA pode até ter motivação extrínseca, mas motivação intrínseca não vai ter. E ao longo do texto, ele vai trazendo e colocando uma série de teorias que a gente vai falar um pouquinho para frente, você destacou, teorias da psicologia e etc., que vão se encaixar, ou que vão tentando justificar cada um desses impulsionadores, e meio que uma responsabilidade que é da educação de trabalhar a qualidade desses impulsionadores para fazer essa diferença entre homem e máquina, né? Mas, de alguma forma, já é uma discussão que já vinha, e que vem, só que agora com outra linguagem, mas já vem de toda a discussão que a gente tem de inserção de tecnologia na escola, na educação, né? Mas a gente vai passar por isso daqui a pouquinho. Quer continuar? Pode introduzir aí. Beleza. E aí ele entra para tentar responder essa pergunta, né? Por que a personalização é imperativa? Então, ele traz alguns argumentos que vão gerar em torno dessas duas possibilidades, né? De considerar os famosos nativos digitais e a possibilidade de trabalhar com uma educação de massa, né? Quer dizer, como que a IA poderia potencializar essa educação em massa. E aí fala dessa... É imperativo personalizar, porque pode ser uma superação do tamanho único da educação, dos processos educativos, né? Então, já falo que os métodos tradicionais falham no engajamento dos alunos, desconsideram origens, desconsideram habilidades e ritmos variados de aprendizagem, e que, se de fato existe jeito diferente, de formas diferentes de aprender, o tamanho único, o método tradicional, não tem dado conta disso, né? E se a gente for pensar em manipulação de dados, de escolhas e ofertas, que aí a gente entra na questão dos nativos digitais, a IA, de fato, tem material tecnológico, ferramental para isso, né? E o argumento que ele usa para dizer que é imperativo, por isso não vai ter como fugir, é que os jovens já estão condicionados com as plataformas, né? E aí vem muito a questão da agência, da identidade. Aqui começa a aparecer muito isso, porque se os jovens estão acostumados com as plataformas, eles estão acostumados em receberem sugestões, em escolher, em que a plataforma faça escolhas por eles, né? E aí ele faz o link então, o papel da educação é trabalhar tão bem os atributos para que eles nos deem a capacidade de não deixar escolher por nós, né? Entra a questão da agência, da identidade, etc. Então, ele até cita, né, Netflix, Spotify, TikTok, como fontes de instâncias em que são feitas escolhas para os usuários, né? Com base numa série de dados que vão estar disponíveis, e lá na frente a gente vai dizer até do cuidado que precisa ter com esses dados, né, que daí estão os desafios. E trabalha com a questão do mito, né? Quer dizer, a crença de que os nativos digitais sempre escolhem o melhor, ou sempre vão fazer as melhores escolhas, o que a gente sabe que não é verdade, e mesmo que eles escolham, e aí a gente tem duas situações, mesmo que eles não façam a melhor escolha, acho que é pior quando escolhem por eles, né? Então, esse é o cuidado. E a questão da educação de massa traz bem, ele se baseia nessa teoria dos 2 sigmas, né, lá do Benjamin Bloom, né, que fala da diferença que foi evidenciada em acompanhamentos, em estudos, de que alunos com tutoria individual, eles apresentam 2 pontos de dígitos padrão acima do que se recebe instrução convencional em grupo.
Então, o que ele quer dizer com isso? Bom, já sem usar tecnologia, a gente tem essa evidência de que alunos que recebem apoio, né, uma mediação pedagógica feita por um tutor ou por um sistema de tutoria, apresentam melhor. Então, eu consigo, uma vez que eu tenho tecnologia, ganhar escala e melhorar tudo em escala. Porque a gente sabe também, aqui a gente tem pessoas que têm experiência com educação à distância, com tutoria, com mediação pedagógica, a gente nem sabe que nem sempre vai acontecer isso, né? Mas essas são as molas, a espinha dorsal do argumento da imperatividade da personalização, né? Posso? Pode, à vontade. Então eles argumentam no texto que a tutoria começa aí com essa experiência do Bloom. E aí, a partir da página 234, ele fala como que a inteligência artificial ela vai poder contribuir nessa personalização. E aí, diferentes instrumentos e técnicas são apresentados. Então, ele fala, na expectativa dos jovens, é justamente essa parte que o Varley falou da Netflix, Spotify, então, ele já apresenta aí uma plataforma adaptativa com sugestões de acordo com seus gostos, o que ele gostaria de assistir, né, as sugestões. Os aspectos sociais e emocionais, que aí ainda não tem uma nuvem em relação a isso, né, porque como que vai descobrir como só pelo você comunicando com a máquina, como que o aluno está se sentindo, se ele está mais disposto a poder fazer alguma coisa, ou alguma atividade, ou não naquele dia. E até ele, acho que é nesse texto que fala que se perceber que o aluno não está bem, que aí ele vai sugerir que o aluno procure um aconselhamento de um profissional de saúde. Fala das competências, que aí ver os pontos fracos e fortes que o aluno tem para poder avançar. Ele dá um exemplo, se um aluno gosta de engenharia química, não lembro, alguma coisa ambiental, e aí ele vai se aprofundar em matemática, química, ciências, dentro daquele tema. Eu pensei logo no Paulo Freire, nos temas geradores, eu entendi que seria dessa forma esse ensino personalizado. E aí vem justamente os impulsionadores que ele coloca também como alternativas dessa tutoria, dessa possibilidade de personalização. A motivação, identidade, agência e propósito. E aí ele fala, já apresentando uma das teorias da psicologia, que é o mindset, que seria um prompt criado, que é a linguagem de apoio ao mindset de crescimento. Orientaria com frases de feedback, de incentivar os alunos, com um prompt que seria de apoio, o que os professores muitas vezes não conseguem fazer por causa da educação de massa, né, da grande quantidade de alunos. Então, aí achei interessante ele sinalizar esse prompt aí. E aí, então, pode falar. Não, só para dizer que aí o prompt, ele vai trabalhar, de fato, com os 4 impulsionadores nessa perspectiva, mas muito na questão da motivação e da agência, né? Sim. Esse é o ponto fundamental desse prompt. Isso. E aí, sempre voltando que ele considera que esses impulsionadores são atributos humanos, que tem uma diferença entre o que a tecnologia pode chegar ou não. Sim. Pode passar? E aí a gente entra na questão da IA e da personalização em escala, né? Quais são as características que possibilitam pensar nessa coisa da personalização e do trabalho em escala com o uso de inteligência artificial? Primeiro, análise de dados e saber que a gente precisa ter muitos dados e a escola tem muitos dados de estudantes, né? Seja em qualquer nível, seja pública, privada, superior ou não, né? Então, processar grande volume de informação sobre o comportamento e desempenho dos estudantes em tempo real é o que proporciona ter essa plataformização do aprendizado, né? Então, eu tenho tantas informações para analisar e tenho tantas opções que eu gero ali uma série de
de cardápio, de portfólio de opções, em que vai potencializar, então, essa questão da aprendizagem adaptativa, né? Que aí é um ajuste que é contínuo e baseado no desempenho, e muitas vezes no desempenho na escolha, mas a escolha vem aquela questão se a escolha é boa ou ruim, ou se está sendo escolhido por, né? E, como consequência, nessa perspectiva otimista, o respeito às trajetórias individuais de aprendizagem, né? E aí vem aquele conceito das trilhas, né, dos percursos formativos, que é a partir dos padrões elencados visuais a partir da identificação das experiências, né? Pode avançar. Opa, passei 2. E aí, uma das nossas provocações, né? O novo papel do educador. Mais uma vez, cai aí na função do educador a responsabilização para ele ter que se adequar a todas essas teorias psicológicas que ele apresenta, que vamos falar mais à frente, para poder desenvolver o pensamento crítico, as necessidades socioemocionais e a orientação personalizada, né? Então, ele constantemente fala-se da necessidade de ter sempre um mediador para poder ter estar junto, porque a IA é só um potencializador, um impulsionador, né? Mas coloca aí essa questão, né, que vai ter que ter um educador que assuma todas essas funcionalidades e que seja habilitado para tudo isso. E que se não for capacitado como esse novo, entre aspas, né? A gente colocou novo entre aspas porque esses papéis não são novos, né? São papéis do educador a todo tempo, né? Desde que a gente começou a trabalhar com a questão da educação, precisa ter esses três componentes, o educador. Mas é o que a Patrícia disse, a responsabilização da mediação, né? Diz que precisa ter um mediador, de fato a gente precisa, mas no fundo está dizendo, se não der certo, é porque o mediador não trabalhou com os impulsionadores da forma como deveria. Essa é a grande provocação, né, Patrícia? Sim, cadê as políticas públicas? Como está o nosso sistema de ensino, né, de modo geral? E aí a gente precisa pensar nisso. Sim. E aí vem a avalanche de teorias da personalização. Eu, como da área da psicologia, também da área da psicologia, né, eu fiquei muito incomodada, porque para cada impulsionador, ele traz uma abordagem psicológica diferente. Então, o professor ele tem que dominar, além de tudo, uma teoria humanista, uma teoria sociocognitiva, uma psicanálise, uma comportamental. Então, em cada impulsionador, ele traz características de teórico aí da psicologia, né? Então, ele traz o Bandura, mas acho que no fundo mesmo, ele é um pouco comportamental, porque tem algum, como ele fala do feedback, eu até lembrei da máquina de ensinar lá do Skinner, né? Traz essa questão desse feedback imediato, de que vai ter as respostas para o aluno já ter essa resposta, mas no propósito, acho que lá no propósito que ele usa o Frankl, ele fala justamente da perspectiva humanista. Então, ele é basicamente esses dois, né? Apesar do meio do caminho ele passar por outras teorias, da psicologia do desenvolvimento e tudo mais, do mindset, que é então, sociocognitivo. Então, isso trouxe para mim que assim, a psicologia vai salvar a educação agora. Então, não é bem assim. Mas o foco, eu acho, assim, até para a gente discutir, o foco é muito mais comportamental do que qualquer outra coisa, né? Quando a gente pensa nesse trabalho das plataformas, é construído no gostei ou não gostei, né? Toda reação, todo planejamento, toda oferta de opções, tudo é feito com base no seu comportamento, de gostar ou de não gostar, né? Nesse caso, de avançar ou de não avançar, de aprender ou não aprender. Então, eu considero que é muito mais comportamental, mas, de fato, como a Patrícia disse, ele traz essa avalanche de teorias, como se fosse possível
trabalhar todas e todo mundo trabalhar todas bem, né? Mas ele traz para justificar cada um dos 4 impulsionadores. E justamente ele não traz nenhum autor específico da área de análise do comportamento, porque ele fala muito de modelagem, condicionamento, mas não traz um específico de análise do comportamento. Sim. E aí a gente já vai avançando aí para a nossa finalização, com algumas advertências críticas para a implementação, né? Já foi falado aqui, mas a questão de evitar o excesso de confiança nas plataformas, né, que é crucial evitar o excesso de confiança na tecnologia e garantir que a IA aumente a capacidade humana e não diminua o senso de agência. Então, essa linha tênue aí que passa de, ao mesmo tempo, você ter autonomia, mas você automatizar algumas coisas. Então, como que vai ser esse balanço? Como que o aluno, independente da idade, né, seja do ensino fundamental, seja do ensino superior, como que ele vai conseguir fazer esse balanço? Acho que também a Poliane falou no último seminário. Uhum. O manter o suporte pedagógico, o professor deve manter o suporte pedagógico adequado, pois a preferência do aluno nem sempre é o método mais eficaz. Então, a função do mediador aí de auxiliar nesse processo, e aí ele tem que dar atenção a todos os seus alunos, a personalização, a individualização, e equilibrar a colaboração, reconhecer as conotações negativas da personalização quanto à aprendizagem social e colaborativa, evitando isolamento e bolhas. Essa questão da super especialização, né, de você ser muito especialista em determinado assunto e deixar de conviver com as outras diversidades e a gente ficar todo mundo lá no celular sem interagir. Penso nessa questão da individualização, mais do que personalização, né? Individualização. E essa questão das bolhas faz até pensar numa que, na verdade, a gente devia falar de formação de massas, né? Porque se a gente for trabalhar nessa questão da super especialização e da massificação, na verdade, você está criando, de fato, não é uma educação em massa, a educação em massas não vai resolver a situação, né? Do ponto de vista de que vai ser igual para um maior, ou vai ser justo, ou vai ser equilibrado para um grande número de pessoas. Vai continuar sendo equilibrado para um pequeno número de pessoas, um grande número de pessoas, mas dividido em pequenos grupos, né? Então, mas, de novo, aqui a função, né, desses suporte pedagógico dá conta de tudo isso, né? Dá conta de evitar excesso de confiança, dá conta de equilibrar e, além de tudo, dá conta de ensinar, de trabalhar com um número de estudantes. E aí, pode ir, pode ir. Não, e aí vem, né, mais alguns pontos de atenção que a gente não pode deixar de destacar, que a gente chamou aqui de desafios e questões críticas, e que são mesmo, porque, por exemplo, quando a gente fala de personalização, a gente está falando de acesso a informações, e hoje a gente tem uma série de condições que precisam ser observadas com relação à lei de proteção de dados, por exemplo, né? Como que a gente garante a proteção de dados dessas pessoas, como que seria tratado esses dados, e aí eu não estou pensando numa questão meramente técnica, de sistema, né? É de discussão mesmo, de dizer o que vale a pena ser coletado, qual é a necessidade disso, o que isso vai gerar, né? A Patrícia também trouxe nesse da questão de dados, por exemplo, a gente trabalha aqui na rede estadual com a redação Enem, né? Então, os alunos jogam lá as redações e colocam algumas informações. Então, como que esses dados vão para o sistema na forma de informações dos alunos, os dados deles, o nome, como que isso cai na rede, e também em um outro assunto que é a questão da reprodução das desigualdades. Até que ponto que essas redações são corrigidas considerando as minorias, o discurso, as situações individuais e contextuais dos nossos alunos.
E aí, então, o outro ponto é que estão juntos, né? A reprodução das desigualdades. Como que assegurar que a IA não reforce esses vieses existentes nos dados de treinamento e perpetue as desigualdades sociais? E tem a ver com essa questão da superespecialização, né? Que é aquilo que a gente falou, da personalização excessiva e desse tratamento, às vezes, enviesado, acabar potencializando o limite à exposição às perspectivas diversas, né? Então, além da superespecialização, a formação de grupos, né? E acho que é o último, se eu não me engano, né? É o último. Então, os caminhos para uma IA humanizada. Porque, então, é tentar atrelar a questão da personalização, ele tenta atrelar, né, com a humanização. E aí a gente traz alguns pontos que seriam essenciais, que, de alguma forma, são abordados no texto, que é a formação continuada. Como que acontece essa formação continuada? Ela seria uma forma mais técnica, na forma de disciplina, que também já foi falado aqui, ou seria também numa perspectiva mais transversal? Então, existe a necessidade de formação continuada, mas e como que ela vai acontecer? Sim. E aí tem a ver com essa questão das políticas públicas, né? Precisa, de fato, pensar, né, uma regulamentação que proteja, que não só proteja estudantes, promova a equidade, mas que trabalhe a formação continuada, né? A formação inicial e continuada de profissionais, que leve essa discussão para o ambiente da escola, né? Para trabalhar com famílias, com estudantes, com todo mundo, né? A questão do algoritmo transparente, né? Garantir que as coisas sejam feitas de forma que as pessoas entendam como elas estão sendo feitas, né? Então não vai ser só não pode ser só uma questão de replicação de algo que venha, né? Então a construção coletiva, esse senso de coletivo que tá dizendo. E aí junto com o design multifacetado, que é pensar nessa transdisciplinaridade mesmo, de existência de diferentes profissionais que auxiliem na criação desse sistema para poder ter essa diversidade. Sim. E aí eu acho que a questão é bem essa, né? Quer dizer, o desafio, como a Patrícia disse, é equilibrar personalização com humanização, mas eu acho que a primeira parte dessa frase é que eu acho que é a mais interessante, né? Que a IA deve ampliar a capacidade de criar significado e não substituir, né? Esse é um desafio, e é um desafio que outros grupos já trouxeram aqui, inclusive falando lá das falas e do trabalho do Nicoleles, né? Ele trabalha muito nessa questão. Então, acho que esse é o grande desafio, é usar o que temos disponível, o que podemos construir juntos, mas no sentido de ampliar a capacidade de criar significado, né? E não de que criem, de que escolham, de que a gente não receba as coisas de forma pronta. E esse senso coletivo é porque ele, nessa rica teorização que ele traz, todos esses teóricos, ele traz o Harari também, e há pouco tempo teve uma notícia, foi no Fantástico, que passou dele, do Eli, esqueci o sobrenome dele, que fala da previsão para 2027, 2027 a 2030, que as máquinas tomariam as pessoas, né? Então, aí vem a construção dele no livro de falar do senso coletivo, que é a necessidade desse compartilhamento e dessa conexão humana com a educação. Isso. Então, acho que era isso, pessoal. Então, para finalizar, para fazer aí o consolidado, né? Então a gente passou aí pela questão dos métodos tradicionais de ensino, passa por essa questão da função do professor, das teorias de psicologia, e traz algumas situações que precisam ser pontuadas, que a personalização ela pode ser potencializadora na educação, mas que precisam ser analisadas aí com bastante carinho. É isso. Vou descompartilhar a tela.
bom. Parabéns, fizeram um formato que foi novo aqui para nós, né? Um formato dialogado, eu achei que ficou muito legal, parabéns. Além, lógico, da questão do conteúdo instigante que trouxeram. Eu já tinha lido e feito o meu resumo aqui deste capítulo também. É um capítulo que me trouxe muitas provocações. Antes de passar a palavra para as pessoas, dessa vez, ao invés de falar por último, eu vou deixar algumas provocações que eu já tinha anotado e fui reforçando aqui com vocês. Com relação a... Eu também, apesar de não ser psicólogo, olho muito para essas questões das teorias psicológicas relacionadas à educação e já tinha notado que a Patrícia apontou ali. Na verdade, a obra, ao invés de partir de referenciais teóricos da psicologia para discutir determinados aspectos, ela meio que faz o contrário. Ela tem as convicções delas e ela entra num supermercado de teorias psicológicas e vai lá e vai recortando os fragmentos que atendem ao que eles querem e vão costurando isso como se fosse possível, como se uma teoria psicológica, por exemplo, a humanista, não tivesse vindo para se contrapor à teoria comportamentalista, né? Ou a social cognitiva tivesse uma perspectiva diferente da cognitivo comportamental. Então, assim, usa contrapontos como se fossem questões paralelas, né? E isso é muito interessante. Mas uma provocação que eu queria deixar para vocês é o seguinte: porque sempre empurram os professores para um lugar diferente, entende? Aí diz o seguinte: o professor não tem condição de cuidar da personalização, de olhar para os alunos, porque tem muitos alunos. Por que, ao invés de usar a IA para fazer isso, não colocam menos alunos para cada professor? Ninguém, será que pensou, não teve essa grande ideia de que as salas, ao invés de ter 40, poderiam ter 15? E aí a educação seria muito, muito melhor, né? Vamos falar assim, soluções tão simples, óbvias, que não precisam de nenhum malabarismo, não é isso? Mas eu vou deixar aqui o pessoal falando sobre e fazendo as suas questões para depois voltar, porque eu acho que educação não é atender a desejos, vontades e gostos. Educação é contrariar. É por isso que a gente educa as crianças, para contrariar os instintos, para contrariar e torná-las cidadãos de uma civilização. Olha, eu só vou pegar o embalo aí nessas coisas que foram apontadas, né? De fato, a gente tem que tomar cuidado com a ideia de tecnosolucionismo, né? De que a gente tem muitos problemas que são problemas sociais e problemas de um não atendimento por parte do Estado do que deveria ser atendido, e a gente vai pendendo para o lado da tecnologia. Vamos resolver com mais tecnologia, que é bem o que você falou, da questão de que a gente tem sobrecarga de discentes nas salas de aula, escolas precarizadas. E aí, em vez de a gente pensar com relação a essa estrutura, a gente vai pender para o lado da IA, né? Então, vamos usar a IA para resolver problemas que são estruturais, que são sociais, né? E eu chamo a atenção para o que a Patrícia e o Varley pontuaram muito bem nas problematizações que eles fizeram, né? Que nesse processo de personalização, de individuação, tem um cunho dialético aí, porque se de um lado há uma promessa de que as coisas vão ficar mais personalizáveis, né, mais direcionadas, a gente não pode esquecer que quanto mais a gente usa essas ferramentas, mais dados a gente vai produzindo, e a gente vai se tornando uma massa amorfa de dados, de algoritmo, de resultados quantificáveis, que são usados por essas empresas para fins diversos, né? Então, a personalização, a promessa de personalização, ela vem acompanhada da redução de todos nós a dados, né, a dados quantificáveis. A gente tem exemplos hoje de plataformas usadas em estados como São Paulo, né, Minas Gerais também, mas São Paulo é um exemplo sintomático disso. E nessas plataformas tem-se muito essa defesa de que você consegue personalizar, você faz os atendimentos, mas esses dados têm sido usados
sobretudo para controle e fiscalização dos professores também, né? E você reduz os problemas educacionais, por exemplo, à falta de acesso na plataforma. O professor não está acessando a plataforma como deveria, não está ficando tanto tempo logado, né? É, então, tenho aí uma faca de dois legumes, né? Que a gente tem que olhar, e vocês pontuaram esses desafios para a gente pensar nessa personalização. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que sim, existe um potencial, mas me preocupa, assim como o Rony apontou, quando a gente começa a tender para o lado do tecnosolucionismo, a gente vai deixando cada vez mais de lado discussões, né, importantes aí que a gente precisa continuar fazendo. Então, se as pessoas têm usado IA, por exemplo, para tratamento psicológico, em vez de a gente olhar para o fato de que o Estado não tem conseguido dar esse tratamento para as pessoas que mais necessitam, a gente pega e vai querer melhorar a IA para que ela consiga, de fato, dar um diagnóstico, para que ela consiga, então, veja como é uma coisa problemática, né? Em vez de a gente olhar para a causa do problema, a gente só quer a solução, a gente só quer o efeito, né? O como a gente vai reduzir aquele problema, sendo que, na verdade, a gente tem que olhar muitas vezes para a causa desse problema, né? As pessoas estão doentes psicologicamente e elas estão recorrendo a IA porque elas não têm conseguido acesso, sobretudo, por meio da saúde pública, né? E em vez da gente olhar para a importância né, de estruturar a saúde pública, a gente vai para o lado de vamos melhorar a IA, enfim. Postaram um vídeo, acho que foi o Fabinho que colocou lá, né? Eu não pesquisei para além daquele vídeo, mas parece que a OpenAI estava anunciando que descobriu por que a IA alucina, né? E aí parece que eles têm uma promessa de que agora eles vão corrigir esse problema para a IA não alucinar mais. Então, o movimento é sempre de tornar a IA melhor para resolver problemas de cunho social, é, e isso afeta a educação e muito nos preocupa, né? Porque, assim como o Rony, eu também não acho que a solução é a gente enfiar mais e mais tecnologia. Enquanto uma sala de aula tiver com, né, 40, 50 estudantes e o professor não receber uma remuneração condizente, a gente vai continuar tendo um problema social que a IA não vai dar conta de resolver. O máximo que ela vai fazer é maquiar esse problema, né? Ou então gerar dados para vender esses dados para empresas que vão lucrar em cima desse problema, né? Acho que são algumas provocações também para a gente pensar os dois lados da moeda. Se vocês quiserem comentar, Varley e Patrícia, fiquem à vontade. Não, o Brian trouxe um ponto, e vou tentar fazer uma ligação do que o Brian disse com a tua fala, Rony, que é isso por isso que eu disse, assim, parece que toda vez que a gente começa a discutir essa questão de tecnologias aplicadas à educação, chega uma tecnologia nova, a gente volta para o mesmo ponto. Aquilo vai ser a solução. Esses dias eu vi publicando, os professores estão usando mais IA. Poxa, mas será que eles estão usando mais IA porque a IA está pensando para eles, porque eles não têm tempo de pensar, porque estão trabalhando demais? Então eu também vou usar IA, a IA vai fazer a minha prova. Na escola do meu filho, teve uma discussão boa há um tempo atrás, vou dar um exemplo sem citar nomes, mas o professor de biologia fez uma prova, ficou escancarado que a prova que ele fez foi usando o ChatGPT, foi uma prova de VOF, onde as opções que o ChatGPT construiu para as questões quantas respostas tem certa e quantas tem errada. Então, o meu filho mesmo não foi bem na prova porque ele analisou 5 alternativas. Uma delas analisou errada, ele foi lá e marcou a questão errada. Poxa, eu peguei a prova e fui na escola. Falei, não era melhor valorizar o acerto em cada um dos VOFs em vez de dar uma... Mas é porque a prova foi feita via ChatGPT. Então, as pessoas estão usando mais como... E aí não estão nem... Estou imaginando isso. Não estão nem pensando em personalização. Estão pensando em como resolver as coisas que eu tenho que resolver num tempo que eu não tenho mais. Então, a gente perde muito potencial de uso com isso, né? Patrícia, se quiser comentar alguma coisa. Não, por enquanto não, estou pensando. Eu queria falar um pouco sobre, se não tem ninguém inscrito, me parece que não tem ainda, um pouco complementando isso que você falou, Varley e o Brian, isso é recorrente para a gente que está mais com o pé na estrada há mais tempo,
Eu acho que se joga a criança com a água suja fora, sabe aquela história? Primeiro, utilizar IA com critério é como utilizar outros sistemas informáticos. Não tem nada de excepcional nisso. Não tem nada de grande novidade nisso. O problema é atribuir à tecnologia essa hype de solução inédita e que vai transformar tudo. Por exemplo, não acham que é muita coincidência a OpenAI estar com um prejuízo enorme, sendo pressionada pelos investidores, e ela, de repente, vir com uma solução para a alucinação, porque é a alucinação que está afastando os usuários em massa da IA? É assim, e aí depois o valor da ação das empresas sobe na bolsa ou desce. Então, esse é um grande jogo de interesses que a educação não pode se colocar nesse lugar. É isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que a grande questão é que nós não temos, infelizmente, um protagonismo para confrontar, do ponto de vista da comunicação de massa, esse tipo de manipulação, sabe? É óbvio que os professores estão fazendo uso errado da IA, na maioria das vezes, porque eles não tiveram uma formação específica. É óbvio que estudantes estão fazendo um uso equivocado da IA, porque eles não têm. Saiu agora o TIC Brasil 2024 com indicadores estatísticos disso que eu estou falando. 70% dos estudantes da educação média, do ensino médio, utilizam IA. Somente 30% recebeu algum tipo de orientação de professor. 70%, quase 80% dos professores utilizam, mas menos de 50% teve alguma formação instrumental. Então, a gente sabe o que acontece quando você usa IA sem um mínimo de orientação. Acontece isso que aconteceu na prova do seu filho, Verlene. Né? Acontece isso que uma menininha estava falando lá no programa que eu coloquei lá na lista agora há pouco. Quer dizer, eles entendem IA como se fosse um Google. Não sabem a diferença da natureza da informação que aquilo que gera nisso. E aí é muito difícil discutir com as pessoas que não têm esse primeiro nível de informação sobre a temeridade ou as dificuldades que são. E aí eu acho que a coisa vai por um caminho ruim, porque esse solucionismo tecnológico impede esse tipo de discussão tranquila. Você polariza. Aí fica aquele monte de gente contra porque modifica o cérebro, porque piora o cognitivo, e aquele monte de gente a favor porque tem interesses econômicos por trás. Né? Eu acho que esse meio do caminho é essa intenção e essa possibilidade que nós temos de diálogo como este aqui, e levar isso para mais e mais pessoas. Aberta a palavra. Só fiquei pensando, Rony, você falou dessa falta de protagonismo e pensando aqui para ver como é que as coisas vão se encadeando. Né? Talvez essa falta de protagonismo seja pela dificuldade que nós, educadores, temos de fazer o campo da educação ser reconhecido como um campo de ciência que tem argumento para se contrapor esse tipo de coisa. Né? E passa muito por isso, quer dizer, nós temos as discussões, mas a gente não tem o poder de fazer elas furarem a bolha e chegarem onde tem que chegar, né? Eu acho assim, mas aí é ir para o campo do adversário, né? Isso aí. Aí você tem que usar o campo do adversário para fazer isso, gerar pequenos vídeos e colocar no Instagram é uma maneira, sei lá, fazer tudo que é possível, discutir em todas as instâncias possíveis para ver se isso vai se replicando, né? Sim. Sayonara, você abriu a câmera, quer falar? Fica à vontade.
Não era para falar, não, era para participar do diálogo. Essas coisas de personalização me incomodam muito, né? Porque a gente não tem ainda uma estrutura, uma concepção, uma formação adequada para personalizar. A gente fala de personalização, mas a gente ainda não experimentou uma realidade de escola personalizada. A gente já vem desse costume de massificar, né? E eu fiquei pensando que eu tive 2 oportunidades de lidar com turmas pequenas e também não consegui personalizar. Na verdade, eu fiquei muito incomodada com a turma muito pequena, sabe? Muito reduzida. E é um desafio muito grande significa mudar toda a sua concepção de ensinar, né? Que já vem ali enraizada. Mesmo nós que já estamos há anos discutindo sobre inovações, sobre mudanças de práticas, enfrentamos dificuldades. Imagina as pessoas que já têm certo que não é bom, que não precisa inovar, que não precisa mudar, né? Por aí eu fico medindo. E eu fico pensando também nessa questão dos dados, né? É muita política, é muito programa, é muita estratégia sendo proposta por meio de dados. E como esses dados são produzidos? Né? A gente, quando precisa coletar dados nas nossas pesquisas, a gente tem uma dificuldade enorme de resposta. Então, a gente pode estar aí sendo, digamos que, vítima de políticas que são pensadas por meio de dados totalmente enviesados, né? Porque a gente tem uma dificuldade grande de fornecer dados, de coletar dados. E aí, assim, mesmo que os dados estejam sendo tratados cuidadosamente, a gente não tem certeza se aqueles dados representam a população total do que a gente quer planejar as políticas, né? E aí os efeitos são o que a gente costuma ver, que as políticas não são eficientes. E, por fim, já que eu estou falando, eu penso que nós precisamos pensar em quais competências e habilidades os professores precisam ser formados, sim, né? Eu ando muito incomodada com isso, né? Eu estou, por exemplo, tendo a missão de ensinar as minhas estudantes a planejar uma rotina, fazer o planejamento de uma rotina para uma turma de alfabetização. E eu creio que elas precisam aprender a planejar do nada, sim, porque elas estão na formação inicial. Mas eu, Sayonara, se eu for planejar, eu vou elaborar um bom prompt, pegar o planejamento e personalizá-lo de acordo com os dados que eu tenho, da turma que eu quero, com os objetivos que eu quero, com a ementa que eu tenho da disciplina. Então, eu fico pensando assim, eu estou nessa dúvida, será que a gente tem que ensinar a partir das ferramentas que está aí disponível e que elas usam, e às vezes a gente dá uma de hipócrita e finge que não sabe, ou a gente tem que ensinar do zero mesmo? Eu não tenho respostas para isso. Eu estou nesse limiar muito entre... Sim, tem dias que eu acordo com uma certeza, outros dias eu já estou repensando e buscando as outras estratégias. Trabalho num núcleo de excelências educacionais para um núcleo, né, como design pedagógico, aonde eles já não estão mais com essa cabeça, eles já estão traçando estratégias. Lá tem notas técnicas de bons prompts para tal área, para tal disciplina, para tal componente curricular. Então, e eles, assim, é o núcleo que mais presta serviço para o MEC hoje em dia. A maioria dos projetos e as políticas estão tendo respaldo da UFAL, do Alagoas, do NISO, o núcleo que eu faço parte. E eles não estão discutindo muito questões se vamos ou não vamos. Eles já estão dentro do campo e produzindo ferramentas e soluções, entre aspas, inovadoras para a educação, né? Para o MEC. Eles trabalham para o MEC. Eles trabalham com a transformação digital dos processos, sem medo de ser feliz. E aí eu fico meio nesse limiar, porque o meu contexto é um contexto mais conservador e tem um pouco de receio e dúvidas que são pertinentes, que deveriam estar permeando todos os projetos e políticas. Bem, é isso.
Duas coisas, agora a Sayonara falando, eu pensei, eu também fico muito nessa dúvida qual é a competência, né, que o professor precisa ter, mas eu tenho pensado ultimamente que a gente tem que contextualizar. Se a gente tem acesso à IA, ela não vai nos deixar, então acho que a gente vai ter que ter novas competências para poder fazer esse planejamento. Eu tenho pensado assim, mas pode ser que depois eu mude também, que às vezes eu fico muito na dúvida. Mas outra coisa é sobre essa questão da personalização, que você falou que teve oportunidades de fazer. Quando eu comecei a lecionar para alguns alunos de terceiro ano do ensino fundamental, eu vi que eles tinham habilidades diferentes de leitura e escrita, então eu fiz avaliações de forma diferenciada. E aí, o que aconteceu? No sistema, eles foram igualados, né, que era o nível de avaliação, a avaliação era feita de ABC, por conceitos, né, então o que tinha dificuldade de leitura ficou com a mesma letra, porque ele foi avaliado de forma diferenciada. Apesar de existirem os relatórios, o próximo professor teria que fazer um acompanhamento diferenciado. Então, né, o menino avançou e continuou com as dificuldades dele. Então, apesar de eu ter conseguido adaptar ali a situação, quando avançou, o sistema igualou ele, então o próximo professor avançou e não deu continuidade ao trabalho, né, por questões aí pessoais. Então, tem esse aspecto. A gente pode até fazer um trabalho diferenciado, né, personalizado, mas o sistema, às vezes, não permite isso, né? Não adianta fazer só um trabalho sozinho. Uma observação interessante quando vocês falaram, e agora a Patrícia falando isso também, que a gente vê que, na verdade, tudo converge para a questão da formação do sistema como um todo, né? Porque não é só o professor, né? Não adianta também a gente pensar em formação de professores no contexto das competências da IA, se os sistemas também não estão preparados para isso, e se os estudantes também não estão preparados para isso, porque quando a gente fala de personalização, você precisa de uma série de demonstrações dos estudantes que te levam para diferentes caminhos, ou para a organização de atendimento de diferentes expectativas, vamos colocar assim, né? Só que os alunos, eles estão condicionados a serem ensinados. Essa coisa de comparar a escolha de filme Netflix com sala de aula e estudo de conteúdos e de formação, não dá. Sim, entende? É muito mais complexo que isso. Primeiro, os estudantes culturalmente estão condicionados a serem passivos e a serem ensinados. Tanto que na nossa sala de aula, aqui na universidade, quando você trabalha com outras perspectivas, eles no começo se assustam, ficam olhando para a nossa cara e às vezes até perguntam se a gente não vai ensinar nada, né? É isso. Se não vai ter aula, né? É isso mesmo. E por outro lado, do ponto de vista de sistema, se você não quer adotar determinadas situações que são do ensino instrucional, você também sofre determinadas cobranças. Como, por exemplo, já tem 2 semestres que eu estou trabalhando sem provas. Eu não trabalho mais com prova, minha avaliação é de outra natureza, eu estou fazendo, inclusive, de forma experimental. Eles têm que elaborar produtos, mas não necessariamente por meio de provas, de testes individuais, né? Mas, se você olha para isso, para o sistema, então significa que você não está cumprindo estritamente o que precisa ser cumprido, não é? Então, eu acho que a mudança, ela precisa sim olhar para a competência, Sayonara. Precisa sim olhar para as novas habilidades, mas isso não se restringe ao professor. A gente tem que pensar como sistema, né? Pois não, Varley? Não, acho que você falou o que eu ia dizer de alguma forma, mas eu preciso falar 2 coisas. A primeira é que
a gente, de fato, querendo ou não, esse é um caminho sem volta. Então, a tecnologia está aí e a gente precisa fazer o bom uso dela. O fato é esse. A gente pode até discutir o que é bom uso, o que não é, etc. Mas está aí. E sempre teve, de alguma forma, assim, a Sayonara e o Rony me conhecem mais do que os outros, sabe? Eu tenho 2 filhos, um deles é o Cauã. O Cauã, quando ganhou celular lá na 5ª série, 6ª série, não me lembro direito, na escola dele estava na moda aquele programa de soletração, né, lá do Luciano Huck. Então a escola também fazia provas de soletração, e um dia eu cheguei no quarto do Cauã, ele estava no WhatsApp com os amigos. Ele, às vezes, ele usava o WhatsApp para estudar com os amigos para o programa de soletração. Ele falava a palavra em áudio e o menino digitava separando em sílaba. E depois eles trocavam. Então tá aí, a ferramenta está aí, basta saber usar, né? E toda essa discussão, no final das contas, me leva para achar que a melhor frase de tecnologia que eu já li até hoje é do Álvaro Vieira Pinto. Para quem leu aqueles 2 livros calhamaços dele lá, tem uma citação dele que fala assim, ó, o avião não foi feito para voar, o avião foi feito para o homem voar. Eu acho que essa tem que ser a nossa perspectiva, a tecnologia tem que estar a nosso favor, né? O avião não voa sozinho, ele não foi feito para voar sozinho, ele foi feito com um propósito, que é melhorar a nossa condição de transporte, melhorar a nossa condição de vida. Se a gente conseguir, obviamente, com toda essa questão de formação, etc., se a gente conseguir ter isso como horizonte no uso da IA, eu acho que já vai ser um avanço grande. Que ótimo, Varley. Mais colaborações, pessoal? Fiquem à vontade. Letícia abriu a câmera. Quer dizer algo, Letícia? Eu acho que os colegas contemplaram bem o que eu gostaria de falar, mas aí eu vou pegar a sua pontuação, Rony, quando você disse que a questão é todo um sistema, a gente não pode colocar os nossos olhares só sobre os professores, mas vou pegar uma partezinha do que o Varley falou, muito simplista, saber usar, basta saber usar, esse basta é muito difícil. Então, por mais que eu me envolva ainda, né, neste momento presente, com a IA, com as tecnologias, me encanto com a maior parte disso, ainda tem dificuldade. Eu visto a carapuça como uma profissional do trabalho docente, que tem dificuldade também. Fui condicionada, né, pelo treinamento de pensar que aula é ensino. Nossa, mas ser professora de didática aí, né? A gente repensa o tempo todo. Mas como é difícil quando você pontuou que o aluno, quando a gente pede alguma coisa, né, uma proposta que tenha mais vínculo com a metodologia ativa, ele fica parado, olhando, mas o que é para fazer? Muitas vezes, e eu percebo, os alunos estão atentos, eu estou explicando, falo, agora vocês vão fazer isso. E aí eles me chamam, mas o que é para fazer mesmo? Não consigo. Eu consegui até aqui, enquanto você estava lecionando, você estava sendo a única responsável pela aula. Agora que eu tenho essa responsabilidade, para mim ficou muito difícil. Então, e a gente, como tem essa também, né? A gente vem de todo esse sistema, a gente também tem essa dificuldade. Então, basta saber usar, mas ainda é muito difícil saber usar, né? É só para deixar essa provocação. Se nós, enquanto professores, ainda temos tantas dificuldades, imagina como que vai ser todo o sistema que você mencionou, Rony. Vai ser... Eu queria acrescentar uma pequena corruptela à fala do Varley. Basta saber recusar o mau uso, porque usar está ficando quase automático. Então, a gente tem que começar a ensinar a usar ao não uso, quer dizer, o uso inadequado, e isso é muito difícil. Ou até mesmo a capacidade de recusar o uso, né, Rony? Até mesmo a autonomia de dizer assim, não serve para o que eu quero. Que é o que eu disse aí outro dia. Que, na verdade, eu ia falar isso, ensinando os alunos a recusarem coisas. A gente tem que... Eles têm que aprender a recusar determinadas coisas. Mas para recusar, a gente precisa parar de não falar sobre, a gente precisa trazer para dentro.
Exatamente, Né? exatamente. Temos que trazer para dentro, Sayonara. Poliane? Eu acho que seu áudio está fechado, Poli. Eu queria só compartilhar, pensando nessa discussão da personalização, de uma experiência, como que a personalização é importante com as crianças com deficiência, né? É um tema que é muito relevante para nós, porque realmente são crianças que elas precisam tanto de um atendimento quanto de estratégias, né? Porque o cérebro também funciona de forma diferente. Então, as atividades, né? Muitas vezes elas têm que ser pensadas a partir dessas demandas também, né? Essas demandas a partir dos transtornos, né? Demandas cognitivas. E aí, só compartilhar com relação à educação básica, né? Como que essa questão da formação, ela foi importante, Rony, mais uma vez reforçando para nós. Essa semana mesmo a gente fez um trabalho personalizado para uma criança, né, com TEA, e essa criança, ela, assim, o que foi importante a partir do curso? Que a gente não sabia. Então é importante destacar também que o professor de educação básica, ele não sabe muitas vezes dessas questões se ele não está envolvido no tema. Por exemplo, não colocar os dados da criança, que é uma coisa que depois que você vai entendendo o uso da inteligência artificial, você vai entendendo que isso são dados, né, que isso tem vinculação com empresas, né, e enfim, com lucro, com toda a desigualdade que se tem em torno disso e o uso dos nossos dados, mas a gente não sabia. Então a gente produziu um material, né, para uma criança com TEA, utilizando a inteligência artificial, mas também alimentando-a, né, de forma correta. Foi muito importante, principalmente na geração de imagens, porque tem atividades que a gente manda para as famílias e elas não imaginam como que elas podem fazer com a criança. Então, isso foi muito legal, né? Só que a gente, já pensando, não colocando os dados da criança, né? Colocando de forma mais genérica, mas anterior ao curso a gente não sabia disso. Então, eu queria destacar, né, mais uma vez, a importância dessa formação, porque antes a gente colocava, né? Usava de forma muitas vezes indiscriminada, colocava ali o dado da criança e a gente não tinha essa dimensão que, né, o que se tem por trás disso. E uma outra questão que eu fiquei pensando também, em relação a essa questão da personalização, de que a gente só consegue também fazer esse bom uso, e aí eu fico pensando nas próximas gerações, né? Porque a gente tem essa vinculação já com a leitura, né? A gente teve acesso a livros, a gente estudou de fato sem a inteligência artificial. Então, para alimentá-la, a gente tem elementos aí da nossa própria formação, né? Tem os materiais que a gente coloca, que a gente sabe onde buscar, a gente sabe quando ela está errando, né? Quando ela está alucinando. Então, assim, quando a gente faz um curso de formação, a gente amplia, né? Ela tá aí, ela está dada, a gente vai utilizar, né? Mas quando a gente tem essa formação e essa vivência anterior sem a IA também, a gente sabe, eu acredito assim, os caminhos do erro também, né? Eu fico preocupada com essas novas gerações, principalmente a partir, aí me toca muito os vídeos, o último vídeo das crianças, né, que o Rony colocou lá no grupo do Instagram, né, que a criança, ela não sabe, ela não faz essa diferença, né, não traz ela não tem isso claro para ela. O que é Google, né, o que é inteligência artificial, e aí eu fico muito receosa quando a gente pensa nas próximas gerações, como que elas vão fazer uso disso, e assim, confiando de fato, né, nessa ferramenta. Eu acho que para nós ainda, eu ainda vejo como um caminho que pode nos ajudar muito, né, a dar esses saltos aí na personalização, principalmente das crianças com deficiência, porque elas precisam dessa personalização, né? E falando de forma mais simplificada, na educação infantil. Um exemplo que eu coloquei, mas eu me preocupo quando a gente pensar nas próximas gerações que já nasceram nesse bojo, né? E aí continua, a formação é fundamental, porque eles vão utilizar, né? E a gente também, né, está utilizando. Era só para compartilhar mesmo a experiência prática. Muito bom, Poliane. Eu acho que essas experiências concretas são interessantes sempre para a gente reafirmar a necessidade de trabalho do UNIAI, né? Que é agir como um observatório, né? E agir como uma forma de direcionamento de ações. Eu acho que a intenção nossa tem que ser extrapolar os nossos limites, vamos colocar aqui, do número de pessoas para o qual a gente está falando. Por isso a ideia de colocar vídeos na internet, de tentar organizar atividades de cursos e etc., isso
é importante porque a gente está num processo de multiplicação, né? Nós temos que ser multiplicadores, eu entendo. Pessoal, se não tiverem mais questões, está aqui 10 minutos para o nosso teto, então deixo a palavra final aí para o Varley e para a Patrícia, que conduziram hoje, e já agradecendo, porque foi uma excelente reflexão. Bom, eu agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de a gente trazer esse tema, trazer essas discussões, e que eu acho que está aí mais do que a gente discutiu, a necessidade de trazer isso para dentro das nossas instituições, né, e das nossas formações. Então, agradecer o grupo, agradecer a Patrícia pela paciência, pela disponibilidade e pela correria, né, Patrícia? Obrigado, gente. Ok. Agradeço também a parceria e a oportunidade de estar aqui discutindo isso, que acho que vai ser muito relevante para mim e para todos nós, né? Essa discussão dentro da educação. Muito bem, parabéns então a vocês, muito obrigado a todos. Nos encontramos daqui a 15 dias para mais um seminário online. Um abraço.